Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do PROIEF, uma iniciação científica para futuros alunos da rede federal. Nessa aula, iremos tratar um pouco mais sobre introdução à programação. Aqui veremos sobre estruturas de decisão e estruturas de repetição em linguagem C. Em aulas anteriores, nós desenvolvemos os primeiros programas em linguagem C e esses algoritmos que foram desenvolvidos, eles apresentaram estruturas sequenciais. E o que são essas estruturas sequenciais? Elas têm toda a sua instrução do programa, elas são executadas na ordem em que elas foram criadas. Mas, como já vimos anteriormente, muitas vezes a gente precisa que alguma instrução só seja executada se alguma condição ela for atendida. Então, para isso, a gente precisa de comandos de decisão. E nessa aula, a gente vai conhecer um pouco acerca dessas estruturas de decisão fornecida pela linguagem C. E a gente também vai desenvolver alguns programas com essas estruturas. Expressões lógicas. A gente já estudou um pouquinho de expressões lógicas lá na primeira aula, uma introdução. Então, as expressões lógicas são expressões formadas a partir do uso de variáveis e constantes, operadores relacionais e operadores lógicos. As expressões lógicas elas são avaliadas e retomam sempre um valor lógico, ou seja, em outras palavras, elas vão retornar valores ou verdadeiro ou falso. E se vocês não estão lembrados acerca do que é operadores relacionais, operadores lógicos, lá na primeira aula de C vai ter. Então, se você não estiver lembrando, revise, tá? Aqui a gente tem uma tabela com alguns operadores lógicos. A gente vai ter o operador lógico I, que vai ser representado por E comercial. A gente tem OU com duas barras verticais e não com a exclamação. A gente também vai ter uma tabela, que é a representação dos operadores relacionais em C. Então, a gente vai ter o igual, tá? Esse igual aqui são com dois sinais de igual, porque com apenas um sinal de igual, ele representa que eu estou atribuindo um valor, tá? A gente vai ter maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a, e também diferente de. Dentre os operadores relacionais, como já falei, o igual tem que ser dois, tá? Dois sinais, porque ele vai diferenciar o operador relacional do comando de atribuição, certo? Estruturas de seleção em linguagem C. A gente já viu que, ao desenvolvermos programas, a gente se depara com situações nas quais o fluxo de execução do programa ele vai depender de determinadas condições. Ou seja, o nosso programa ele só vai ser executado se a condição para essa execução ela for verdadeira. E, para isso, vai existir comandos de seleção ou decisão.
a gente vai ter, para essa tomada de decisão, vai ter a seleção IF com o comando IF. Esse comando IF ele deve ser utilizado quando a execução de uma ou mais instruções do programa ela depender de uma ou mais condições simples. O comando IF ele é equivalente a um comando SI. Então, a sintaxe dele vai ser o if, tá? E vai ter entre parênteses a expressão desse teste. Então, como vai funcionar? Se a expressão desse teste que se encontra entre os parênteses, ela for verdadeira, então a linha subsequente ela vai ser executada. Caso contrário, ela não vai ser, tá? Então, no caso que a gente tem uma instrução que depende desse resultado, dessa condição, essa instrução ela deve ficar entre chave. Então, aqui mais abaixo a gente vai ter if, tá? Então, a gente vai ter entre parênteses. E entre essas chaves a gente vai ter as instruções que devem ser executadas caso essa condição ela seja verdadeira. A gente também vai ter, no nosso caso, o if-else, tá? Que muitas das vezes a gente se depara com situações nas quais o programa ele deve seguir um fluxo caso uma determinada condição seja verdadeira e um outro fluxo caso essa condição seja falsa. Então, nessa situação, a gente usa o comando if-else, tá? Ele é um pouco parecido com só o if, só que aí vai ter, nesse caso, essas duas condições. Então, a sintaxe praticamente é a mesma, tá? A gente vai ter if, entre chaves, a gente vai ter a instrução, né, que deve acontecer caso esse if seja verdadeiro. Caso contrário, vai ter o else, logo abaixo, né, fecha a chave, vai ter o else, abre chave novamente, e vai ter o bloco de instruções para esse else, ok? Aqui temos um exemplo de estruturas de condição. Então, a questão diz, ler a idade de um nadador e classificar em uma das seguintes categorias. Se tiver entre 5 a 7 anos é infantil A, se tiver de 8 a 10 anos infantil B, se tiver de 11 a 13 anos juvenil A, se tiver de 14 a 17 anos juvenil B e maiores de 18 anos adulto. Aqui nós teremos o nosso algoritmo em que se inicia declarando uma variável. E que variável seria essa? Do tipo inteiro e com o nome idade. Por que idade? Porque aqui a gente vai classificar de acordo com a idade. Após isso a gente vem aqui em printf. Lembrando o que é printf, ele vai sair na tela do monitor. Então vai aparecer digite a idade do nadador. E aqui a gente vai ler essa idade que foi digitada, tá? Após isso, a gente vem com as condições. Então, que condições são essas? Aqui foram listadas logo aqui acima. De 5 a 7 anos, vai aparecer na tela infantil A. De 8 a 10 anos, vai aparecer infantil B. De 11 a 13 anos, juvenil A. De 14 a 17 anos, juvenil B, e maiores ou igual a 18 anos, adulto. Então, a gente vem aqui, tá, em executar, compilar e executar. A gente vai colocar uma idade, então, supondo que o nadador tenha 15 anos, a gente vem aqui, e ele vai classificar esse nadador em juvenil B. Caso a gente quisesse colocar o else também, né? Porque a gente pode usar if else. Sim, poderia colocar, tá? Mas prezei por usar
essa estrutura aqui, tá? Lembrando que ele tem a sintaxe dele, né? O comando I e F. E aqui, entre parênteses, vai ter o comando a ser realizado. E entre chave vai ser o que vai rodar caso seja verdadeiro, tá certo? E essa foi mais uma aula do ProEF. Agradeço a todos. E se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através do Classroom ou do grupo de WhatsApp.